galerinha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 93 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai estar abordando sobre textos multimodais. A gente já abordou esse conteúdo no trimestre anterior, hoje a gente vai estar recordando e analisando aí outros textos multimodais. Então, os objetivos dessa aula são conceituar textos multimodais, analisando aí as suas características, compreender o que são signos, aqui signos na língua portuguesa, tá? Significante, significado e ler textos multimodais interpretando eles. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando o lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Clarinha, então o que são textos multimodais? Vocês se lembram? Os textos multimodais são aqueles que vão apresentar aí dois ou mais modos de composição, ou seja, da estrutura, como ele é formado. Onde eu vou misturar uma linguagem verbal, falada, escrita, com uma linguagem não verbal, que é aquela que vai utilizar sons ou vai utilizar imagens, tá? Então, o objetivo dos textos multimodais é inserir da melhor maneira o leitor na contemporaneidade, ou seja, deixar o leitor mais próximo da sua realidade. Então, a gente acompanha muito, principalmente hoje nas mídias sociais, os textos multimodais. Então, nós temos uma postagem e uma legenda sobre aquela imagem, tá? É um texto multimodal, porque eu estou utilizando uma imagem que seria uma linguagem não verbal, porque não tem palavras ali, junto com uma legenda, que seria uma linguagem verbal, porque o verbal é o que tem palavras, ok? Então, multimodal, por quê? Multi, diversos modos, é assim que ele é composto. Então, como que eu posso fazer um texto multimodal? Olha só o que eu trouxe de exemplos aqui. Palavras e gestos. Tá? Então, utilizo aí o verbal. O gesto seria não verbal. Eu posso utilizar palavras e imagens, são bem comuns esses textos multimodais, onde eu utilizo palavra, imagem, palavra e figura. Palavras e animações também acontecem, tá? Então, aqui a gente vê a mistura do texto verbal com o não verbal. Traços multimodais. Trouxe um exemplo aqui, foquem aqui no slide. Então, podemos perceber traços multimodais, principalmente na tecnologia. Então, eu vou mudar a minha fonte, olha só, a alteração da minha fonte aqui. A cor, é muito fácil, muito simples de eu estar utilizando a tecnologia e estar fazendo essas modificações, tá? O tamanho das letras, coloquei um tamanho aqui bem pequenininho. Geralmente eu utilizo a fonte 22 para fazer os slides, então aqui tá mais ou menos a fonte 8, 9, então eu diminui menos da metade aí, justamente para obter um efeito sobre isso. Então eu quero destacar alguma coisa em um determinado texto, coloco, né, aquela palavra em negrito, isso é bem comum a gente utilizar. Então palavras muito importantes, conceitos muito importantes, a gente destaca um pouco com negrito. Ou mesmo título, né? O título eu coloco aqui para vocês, por exemplo, traços multimodais. Eu coloco esse título de um modo, num tamanho maior, tá? Uma fonte maior, justamente para chamar a atenção e para quando vocês, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, a prof passou o conteúdo, eu vou fazer meu exercício e eu tô com uma dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou lá nos slides e a partir do título eu encontro, minha dúvida é sobre traços multimodais, então eu vou entrar nesse slide, porque o título já está em bastante destaque e eu já sei que é ali. Se eu não tivesse o título, né, ou tivesse um título ali menorzinho, ele não estaria tanto assim em destaque. Signos. Aqui a gente está falando do signo na língua portuguesa, tá? Não estou falando de signos do zodíaco, só para ficar claro. Então, o signo linguístico é um elemento representativo que apresenta dois aspectos. O signo apresenta o significado e o significante. Então, ao escutar, por exemplo, a palavra cachorro, tá? Reconhecemos a sequência dos sons que formam essa palavra. Eu reconheço o K, o XO, Rô, ok? E a partir desses sons eu percebi que foi formada uma palavra,
da qual eu tenho conhecimento e que eu vou concretizar aqui na minha mente. Então, esses sons se identificam com a lembrança deles que está na nossa memória. Essa lembrança constitui uma imagem real, sonora, armazenada no nosso cérebro, que é o significante do signo cachorro. Então, o signo cachorro seria a palavra cachorro. E quando eu vou colocar, quando eu falo cachorro, cada um vai imaginar um cachorro na sua mente. Pode ser o seu próprio cachorro, pode ser um cachorro que você acha bonito, ou um cachorro que você tinha e já morreu, tá? Cada um vai ter isso na sua mente, tá? Isso é o significante do signo cachorro. Então, nos signos linguísticos ocorre a junção do significante e do significado da palavra, formando um todo inseparável. Eu não posso separar o significado do significante, eles sempre estão caminhando juntos. Então, o significado é o conceito e a ideia que cada pessoa tem sobre uma determinada palavra. Como assim cada pessoa? Há signos linguísticos, há palavras que vão ter significados diferentes para cada pessoa. Coloquei aqui, por exemplo, a palavra pai. Para algumas pessoas, pai pode ter um significado muito bom. Para outras pessoas, pode ter um significado não tão bom, tá? Pode ter um significado, por exemplo, saudades do pai. Outra pessoa pode ter um significado de muita amizade com o pai, falta do pai, enfim. Então, vai apresentar significados diferentes, ok? Já o significante é como a mente reconhece esse som, né? Como eu falei, a palavra, vamos pensar aqui na palavra pai, cada um vai pensar pai da sua forma. Eu, por exemplo, o meu significante da palavra pai, eu penso na imagem do meu pai. Cada um provavelmente pensa aí também na imagem do seu pai ou de algum outro pai. Você não vai pensar numa pessoa aleatória que não é pai, ok? Então, signo linguístico é a minha palavra. Significado, o conceito dessa palavra, o que isso traz para mim, e o significante é como eu imagino isso na minha mente. Signos e letras em textos multimodais. Então, vamos agora fazer uma análise de alguns textos multimodais, realizando aí a interpretação desse texto e dando significado a ele. Galerinha, eu trouxe aqui sobre uma doença que às vezes a gente não comenta muito, mas que está presente, se a gente não cuidar, pode acabar acometendo muitas pessoas. Que é a dengue, tá? E olha o título, dengue pode matar. Notem que aqui eu utilizo uma fonte grande na cor vermelha. O vermelho geralmente ele é uma cor, o vermelho é uma cor justamente para estar trazendo esse destaque maior para isso. Então, vendo esse título, me chamou a atenção que dengue pode matar. Até então eu pensava que dengue era uma doença que acometia as pessoas, mas ninguém estaria sendo acometido de modo grave. E agora eu vi que pode chegar a tirar a vida de uma pessoa. Então me chamou a atenção. Aí depois nós temos aqui o subtítulo, Elimine os focos do mosquito da dengue. Então aqui, ó, o que a gente percebe? Por que esse texto é multimodal? Porque eu tenho palavras trazendo explicações e eu tenho imagens que vão estar ilustrando essas explicações. Então vamos tornar esse texto aí mais concreto. Vamos pensar numa criança que não tenha domínio da leitura, mas ela vê essas imagens, ela já vai ter uma noção do que ela pode estar fazendo em relação a isso, ok? Então fique atento aos locais que podem acumular água, tá? Manter a caixa d'água fechada, imprescindível, a caixa d'água tem realmente uma grande quantidade de água, então é muito fácil aí para ser inserido o mosquito da dengue. Manter a lixeira fechada, também, prof, porque a lixeira não tem água. Mas assim, o lixo, ele gera, o chorume, que é aquele líquido gerado pelo nosso lixo orgânico, lixo não reciclado. E esse chorume, ele pode estar causando aí, trazendo o mosquito da dengue. Não deixe água acumulada sobre a laje. Também, então, quando a pessoa lava, com mangueira, com lava-jato, a laje, um piso, enfim, não deixar aquela água parada, ok? Tirar ela, despejar ela com o rodo. Mantenha as calhas limpas. A calha também é um ótimo lugar para a água acabar ficando parada. Então, buscar sempre estar atento para
para que essas calhas se mantenham aí limpas, livres de água. E não se esqueça, sintomas aqui, se sentir febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, pode ser dengue, procure uma unidade de saúde. Geralmente quando a dengue a gente não se preocupa tanto porque não é algo tão presente na nossa região. Mas quando tem casos, a vigilância sanitária já alerta a população aí, justamente para todos terem cuidado e se sentir os sintomas, já saber, porque são sintomas muito, né, são sintomas de gripe, de resfriado, então pode ser tantas coisas com esses sintomas. Então, quando isso acontece, a população já fica aí mais alerta. Outro texto multimodal. Olha só, tio Tubinho, eu tenho tablet, iPhone, PlayStation 4 e laptop. E o tio dele olhando. O que você tinha com 7 anos? E o tio fala o quê? Piolho. Olha só. O que está sendo feito aqui? Está falando sobre a criança de hoje e a criança, o tio dele deve ter o quê? 30 anos? A criança aí de cerca de 2 décadas, tá? Há 2 décadas. Então, olha só, hoje está sendo feita uma crítica até aqui a como a criança possui, né, está rodeada de toda a tecnologia e como antes, ele não fala em nenhum momento que ele tinha uma televisão ou um celular, alguma coisa. Ele fala que nessa idade ele tinha piolho. Hoje o piolho ele não é mais tão comum, mas antes, né, se tinha muito alerta nas escolas. Ah, tem uma pessoa com piolho, tomem cuidado, tem medicação, confira a cabeça dos seus filhos e tudo mais para evitar, né? Porque o piolho realmente ele se passa muito rapidamente. Aí, mais uma sobre, aqui é interessante, a gente vai falar sobre a dengue e o coronavírus. Olha que interessante. O Brasil tem mais de 57 mil casos de dengue em 2020. 2020, o ano que começou a pandemia aqui no Brasil. E dezenas de cidades já declararam epidemia. Pandemia, epidemia. Pandemia é quando a gente tem uma doença que engloba o mundo inteiro. Epidemia é quando a gente tem uma doença que ela está presente em apenas uma região, um país, um estado, quando ela não abrange a nível mundial. E olha só o que esse menino está fazendo. Ele está com uma notícia do jornal, coronavírus, cuidado com o coronavírus, lendo no celular, mochila cheia de álcool gel e dele diz: preciso escapar desse tal coronavírus. Que crítica está sendo feita aqui? Que tem muitos casos, 57 mil casos de dengue em 2020. Mas a preocupação do brasileiro, do mundo inteiro, é o quê? O coronavírus. Não é que não é para gerar essa preocupação de modo algum. Só que as pessoas, nesse momento, com certeza vocês perceberam que a preocupação foi tão extrema com o coronavírus que muitos esqueceram que a gente está rodeado de outras doenças, tá? Nós temos vírus da gripe, nós temos aqui a dengue, por exemplo. Então, são doenças que estão nos rodeando, que podem acabar nos acometendo, mas nesse momento a preocupação era não ter coronavírus, o resto não importa, tá? Então, está sendo feita uma crítica aqui sobre essa questão. Como eu falei, o coronavírus, uma doença séria, que acabou levando aí muitas pessoas, mas que recebeu um destaque tão grande que fez com que a população meio que ignorasse até outras doenças. Aqui, galera, outro texto multimodal. O texto pare. Aqui a gente só tem uma palavra, tá? A gente considera uma frase, porque ainda sendo uma palavra, ela tem um significado naquele contexto. O pare no trânsito, então, está de vermelho, justamente para ter aquele destaque. Eu saber que se eu estou de carro, de moto, de ônibus, eu vou precisar parar naquele momento, porque a preferencial não é minha. Sem essa placa, a pessoa estaria seguindo, poderia estar batendo o carro aí com outra pessoa. E aqui, pessoal, chegou o Toddy pronto. Aqui a gente tem uma propaganda, então assim, só a imagem, só a escrita já seria legal, mas a imagem ela agrega muito mais, chama muito mais atenção. Agora é só abrir a lata e beber, mais saúde e força total a jato. Para todos os momentos, férias, camping, merenda escolar, Toddy prontinho é ideal para a sua família. Então aqui, Toddy pronto. Então se deduz que até o momento o Toddy
ele precisava ser feito, né? Você precisava comprar o pó, comprar o leite e misturar. Então, nesse momento, agora chegou o Toddy pronto. Agora você não precisa mais fazer essa mistura. Você já tem, né? Só abrir ali a latinha e você já tem aí o Toddy. Galerinha, então essa lição está concluída. Espero que vocês tenham compreendido aí sobre os textos multimodais, que eu englobo palavras com imagens, palavras com gestos, enfim, textos verbais com textos não verbais. Não se esqueçam de agora estar realizando aí as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!